Glória a Deus. Graça e paz, amados. Como a Denise falou, o pastor pediu para eu compartilhar a palavra hoje. E eu confesso que eu não consegui terminar, mas Deus falou algo no meu coração. Ele falou assim: Tainá, a palavra está dentro de você. Não precisa de papel, ela está dentro de você. E eu sei que tem algo diferente aqui esta noite, né? E antes de começar, a gente esteve lá na festa de missões. Quem foi lá na festa? Levante a mão. Isso, foi bênção. Quem não foi, tem a oportunidade de ir amanhã. Você pode estar indo lá, na Ágape, ali na Rua Benedito Leite. E está sendo uma bênção, porque nós estamos ali aprendendo como os missionários estão na área, como eles estão levando a palavra de Deus na África, na Colômbia, em todos os lugares onde a Nova Aliança tem igreja, em lugares pequenos também, não só em países, mas também aqui na nossa região, no Maranhão, tem muitas igrejas, em lugares bem remotos. Então, vá lá, participe, leve sua oferta, abençoe, porque a sua oferta faz a diferença lá na vida daquelas pessoas que vão receber, amém? Por exemplo, lá na África mesmo, precisa de mais, crianças que não têm alimento, crianças que se alimentam às vezes 3 vezes por semana, 1 vez por dia. 3 vezes por semana, 1 vez por dia. Então, a sua oferta faz a diferença, amém? Glória a Deus. Se você trouxe seu caderno e a sua caneta, anote a palavra que esta noite o Senhor colocou no meu coração, que o tema é: eu sou o Deus que cura. Amém? E hoje eu vim aqui para dizer algo que eu estou vivendo, que eu vivi porque Deus está comigo, que eu estou vivendo porque Deus está comigo, e que eu ainda vou viver porque Deus fez por mim, e Ele fez por você também. Abra sua palavra aí, a Bíblia, em Isaías 53, capítulo 53, do versículo 4 e o 5. Aleluia, Deus. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Diz assim, todos acharam, amém? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Queridos, uma coisa que eu tenho na minha mente aqui: nunca devemos comprometer a verdade de Deus. A verdade precisa ser falada. Não interessa o que você ouviu, não interessa o que te disseram, a palavra de Deus é que conta. Me disseram tantas coisas, eu ouvi tantos diagnósticos de mim, da minha filha, mas eu permaneci com aquilo que Deus me disse. Eu vou ficar com o que Deus me diz. Diz aí, eu vou ficar com o que Deus me diz. Porque está escrito que Ele levou, Não está escrito que Ele vai levar, está escrito que Ele já levou. Isso quer dizer que está completo. Isso quer dizer que já está feito. Amém? E nós precisamos começar a declarar a palavra de Deus. Porque nós crescemos muitas vezes aprendendo de forma errada, que devemos aceitar aquilo que o Senhor não fez na cruz. Nós devemos aceitar e receber aquilo que o Senhor fez na cruz. E Ele morreu por mim e por você. Não só para te salvar, mas para te dar paz e prosperidade. Porque o Senhor quer nos ver bem. Porque o Senhor quer nos ver comer o melhor dessa terra. Porque o Senhor quer nos ver curados. Amém? E essa cura não é só física, mas também é emocional e também espiritual. O Senhor, Ele cura por completo, em todas as esferas. E nós precisamos entender, parar de ouvir a nossa alma e ouvir a voz de Deus.
E hoje eu não só vou falar sobre ouvir a voz de Deus, mas como ouvir a voz de Deus. Como eu tenho vencido, como nós conseguimos vencer algumas etapas e como está sendo o processo na minha vida de vencer a alma, de vencer a mente, de vencer aquilo que o inimigo quer plantar na minha mente. A ciência, ela é importante. Deus usa os médicos, Deus usa a equipe da ciência, mas ela oscila, a ciência oscila. Quer ver? Um dia o café está bem, outro dia ele faz bem, um dia ele faz mal. Um dia você pode comer isso, outro dia você não pode, porque a ciência não é exata, a ciência oscila. Mas a fé que temos em Cristo não pode ser oscilada. A palavra de Deus não oscila. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é absoluta. Não pode ser mudada. E aquilo que o Senhor falou, está falado, está decretado, a meu respeito e ao seu respeito. Precisamos receber. Pense comigo que tenha vários papéis aí pendurados nesse telhado. Pense comigo, imagina. Aqui eu vou colocar fé, prosperidade, paz, amor, mansidão, saúde física, mental, espiritual. Eu vou colocar que Deus, Ele quer te dar um casamento restaurado. Eu vou colocar que Deus quer te dar filhos abençoados, filhos prósperos. Eles vão pisar em nações e eles vão falar outras línguas. Eles vão falar não é só o inglês não, eles vão falar o espanhol. É assim que eu oro no meu filho. Você vai falar o aramaico? Você vai falar aquele do chinês, como é que fala? O mandarim você vai falar. Porque Deus, Ele gosta quando nós declaramos. Se você entender, todos os milagres que nós vimos na palavra de Deus, a palavra foi declarada antes. Jogue a rede. Ele viu peixe para jogar a rede? Não, Pedro não viu peixe. Ele jogou a rede e o peixe entrou. Nós precisamos declarar. Nós precisamos agir com fé. E a fé também está atrelada à obediência. Quando nós duvidamos daquilo que o Senhor falou, Isaías 53, nós desobedecemos a Deus, então nós também pecamos. Então meu medo é desobedecer a Deus duvidando. E para que eu não duvide, eu começo a declarar. Eu começo, se você não sabe da minha história, eu vou contar um pouquinho para você não ficar perdido. Que eu estava grávida, minha filha foi diagnosticada com mielomeningocele, que é uma má formação na coluna, e ela ia nascer com vários problemas, hidrocefalia, problemas nos rins, ela não ia, talvez falasse, também tem criança que não fala, que tem esse problema, e andar não é uma segurança para a ciência, ficar de pé talvez, então tudo era uma incerteza, tudo. Você imagina para uma mulher grávida que emocionalmente já está fragilizada, já está comprometida a ouvir tantas coisas ruins e ainda por cima ter que pagar por uma cirurgia de onde você não tem dinheiro para tirar quase 200 mil reais. Então eu ouvi muita coisa em pouco tempo, tinha que resolver tudo isso em uma semana. E, gente, se você deixar para orar, na hora que o problema chegar, você não vai conseguir. Precisamos orar antes. Jejuar antes, porque quando o problema chegar, você vai estar pronto e forte para resolver o problema. Então, mesmo com tantas coisas ao meu redor e eu ouvindo tantas palavras ruins, Deus foi misericordioso e o meu esposo, que estava mais fortalecido, ele começou a buscar a Deus, a orar em línguas mais ainda do que ele fazia. Gente, esse ano que aconteceu isso, foi o ano que eu mais orei, foi o ano que eu mais busquei, foi o ano que mais estávamos próximos de Deus. E aí aconteceu tudo isso. Para resumir, a cirurgia foi um sucesso. A cabeça da minha filha já estava deformada. E a cirurgia conseguiu retomar. E a cabeça dela nasceu bem, não tem hidrocefalia, ela fala igual um papagaio.
Os exames que fizemos, os exames, né, que a gente faz quando a criança nasce, todos deram normais. Deus é maravilhoso. E foi chegando a época dela engatinhar, foi chegando a época dela segurar as coisas. E ela segurava assim, meio que deixava cair. E aí, sabe, aquelas pessoas perto da gente, porque são as pessoas que estão perto, não as que estão longe, que tentam desanimar a gente. Às vezes um parente. E às vezes, o olhar, sabe, será que vai? Será que vai dar certo? Será realmente? E eu falava, calma, ela vai segurar, é no tempo dela, ela vai segurar a bola, ela vai segurar o telefone, ela vai segurar. Hoje ela pega o celular e tchum, ela escolhe o desenho. Deus sabe de tudo. E eu creio, e eu creio que você também crê, que ela vai andar. Ela vai andar. Ela não vai andar de muleta, ela não vai andar de cadeira de rodas, ela vai andar, correr e pular. Por que, Tainá, que você está falando isso? Porque certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas doenças Ele levou. Foi castigado por Deus, esmagado, afligido, atingido, transpassado. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E eu quero te dizer, o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito, não de causar dano. O Senhor não causa dano em nós. Quem causa danos é o inimigo. Quem acusa é o inimigo. O Senhor sempre restaura. Hoje eu estava falando com os alunos lá no CTL, o Senhor é restaura. Eu demorei a entender isso, porque eu era uma pessoa que julgava. Eu era uma pessoa cheia de justiça própria. Mas o Senhor tem me feito entender que eu não preciso disso. Que Ele é a graça. Ele é a graça. E eu comecei a ler o Evangelho, como se você chega em casa, começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, começa a ler e veja como Jesus se comportou. E ande do jeito que Ele fez. Eu não estou falando que os outros homens de Deus são homens admiráveis, mas nós precisamos nos espelhar em Cristo, em Jesus Cristo, na cruz, na redenção. E o Senhor, toda vez que Ele chegava para uma pessoa, se era um aleijado, Ele tinha que sair andando. Se era alguém que estava em pecado, era restaurado. Se era uma prostituta, o Senhor mudava a reputação dela, mudava o caráter dela, porque o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não vê uma prostituta, Ele vê uma mulher de Deus. O Senhor não vê um aleijado, Ele vê alguém que está correndo e pregando a palavra dEle. É assim que o Senhor te vê. É assim que o Senhor te vê. Então não se culpe, porque toda vez que alguém joga algo na sua cara, ou vier algo na sua mente, dizendo, eu sou pecador, eu fiz isso e aquilo, não é o Senhor. É o inimigo, porque ele faz isso muito bem. Ele acusa. E toda vez que eu quero julgar alguém, o Espírito Santo de Deus fala, shh, calada. Fica calada. Quem vai para a cruz, vai calada. Porque a diferença entre uma ovelha que morre e um porco é porque ele faz barulho e a ovelha fica em silêncio. Fica calada, porque é eu que te justifico e você precisa de mim. Então quero te dizer, você só precisa de Deus. Eu não tinha dinheiro, não tinha esperança, mas eu tinha Deus, eu tenho Deus. E eu quero te dizer, você tem Pai. Você tem Pai. E este Pai disse lá em João 19:30, coloca pra gente, por favor. João 19:30. Eu vou ler com vocês. Lá em João 19:30. E você vai ver o que Deus falou. João. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Sabe o que significa esse processo estar consumado? Quer dizer que foi suficiente? Quer dizer que é responsável, competente e completo. Eu fui procurar essa palavra no grego que significa tetelestai. Tetelestai. E significa dívida paga,
liquidada. Estar consumado vem da raiz hebraica, que significa estar completo, sadio e pleno. A nossa dívida foi paga integralmente. Então, toda vez que o inimigo tentar te acusar, você diz, a dívida foi paga. E eu estava contando hoje pela manhã algo que aconteceu em nossas vidas, que vem acontecendo. Outra coisa que eu tinha era um amor ao dinheiro. Mas não é aquele amor, era um amor disfarçado. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Porque eu tinha um amor ao dinheiro disfarçado. Quando meu esposo, ele ofertava em grande quantidade na vida de alguém, eu ficava brigando com ele. Eu falava assim, meu Deus, mas estou precisando disso, daquilo, e esse dinheiro vai fazer falta para a gente. Um dia, a gente tinha acabado de fazer IFOL, e eu ia fazer o louvor lá na sede, com o Wagner. E quando a gente estava chegando, duas esquinas antes, veio um rapaz de moto e bateu no nosso carro. Ele atravessou a preferencial. A Benedito Leite é preferencial, não é? Pois é, ele veio com a outra assim, ó, e pá, o carro balançou para cá, para lá. Se fosse eu no volante, pá, ia ser assim. Mas graças a Deus que era o David. E eu estava conversando na hora e o vidro, né, aquele pó do vidro entrou na minha garganta e tivemos ferimentos leves, não aconteceu nada com Pedro, nada. O David saiu correndo, ficou preocupado com o rapaz, porque ele se machucou, ele quebrou aqui o húmero e estava bem machucado. A moto ficou, né, acabada e o nosso carro, a lateral todinha, ficou destruída. A gente tinha um Uno prata, ficou toda destruída. E não deu para eu chegar lá na igreja, né? Passou uns dias e o David falou, não. Eu falei, mas tu não vai perdoar essa dívida não, né? Ele, não, isso aí é muito alto, não tem como. A gente viu lá, ia ficar em R$7.000. Olha, se você perdoar essa dívida, você vai ver. Quase que eu peço o divórcio, porque era demais. Era tanto que o David, ele gosta de abençoar. Ele é um abençoador, glória a Deus por isso. Mas tudo tem um limite. Eu falava, tudo tem limite. Tu já abençoou aqui, acolá? Não, calma aí. E ele não fala, é por isso que eu estou falando, né? Ele mesmo não fala. E aí, passou-se alguns dias, ele chamou um discípulo dele, que era até o Marcos, acho que ele está lá fora. E falou, vamos na casa desse rapaz. Chegou lá, o rapaz era criado pela avó. A moto não era dele. A avó era aposentada, você imagina, né? Mas ele já foi decidido a fazer algo. Ele não chegou lá e depois do que ele viu, ele pensou duas vezes. Não, ele chegou lá decidido. E quando ele foi, levou uma Bíblia. E isso ele me contou muito depois. E falou assim, escreveu na Bíblia, a sua dívida está paga. Aquela mulher chorou. Foi algo assim, sobrenatural, que ele disse que aconteceu naquele lugar. Eu tenho certeza que mudou a vida daquela mulher. Eu tenho certeza que mudou a vida daquela mulher. Mas quando o David me falou isso, quase um ano depois, porque eu sempre perguntava, o que aconteceu? O rapaz já pagou? Já pagou? E ele ficava, quando você estiver pronta, eu te digo. Sempre assim, eu já na minha agonia, né? Com certeza, pastor, com certeza, eu tenho certeza. Eu falava para o pastor. E aí ele, quando você estiver pronta, eita, Tainá, minha filha, deixa Deus te tratar. Gente, não é porque é meu marido, mas o nível é outro. Eu tenho certeza que eu tenho que aprender muito. E Deus tem derramado sobre a vida dele, tem respingado em mim. E aí, ele falou para mim o que aconteceu. Quando ele falou, eu fiquei muito chateada, briguei. Mas, ao mesmo tempo, Deus ministrou e me constrangeu. E eu lembrei de Jesus, quando ele falou, está consumado.
A dívida está paga. Você não precisa fazer nada. Você não precisa trabalhar. Você só precisa estar satisfeito com aquilo que eu fiz. Deixa o resto comigo. Eu é quem fui para a cruz. E o Senhor, quando foi para a cruz, Ele não foi murmurando. Ele não foi falando assim, eu estou indo e vocês vão ver o que vai acontecer, porque eu estou indo por causa de vocês. Não, Ele foi por amor. Ele se deu. Ele se deu. Então, quando aquela mulher pegou aquela Bíblia e ela leu, a sua dívida está paga, eu tenho certeza que essa mulher não largou mais a Bíblia. Eu tenho certeza que ela não largou mais Jesus. Porque a vida das pessoas precisa ser alteradas quando nós andamos com Jesus. Quando nós derramamos Jesus em outras pessoas, a vida delas são alteradas. Assim como a minha, assim como a vida daquela mulher. Uma outra situação que aconteceu foi uma mulher que chegou lá em casa. Era por volta de 6 da manhã, eu ouvi, porque o David acorda muito cedo. E ele estava ali tomando café, ele tem um momento de oração. E eu ouvi alguém conversar com ele. Eu estava dando mamar e eu não levantei. Depois eu perguntei para ele quem era. É fulano, porque ela estava precisando de um dinheiro. Um dia antes a gente tinha ido numa célula e o David lembrou que tinha um dinheiro para sacar. Era R$500. E aí, ela falou, eu estou precisando de R$500. Eu estou precisando de R$500. E ele colocou o dinheiro assim, por debaixo da porta, do portão, da garagem. Gente, não é porque tem sobrando, é porque custa. Assim como nós cantamos, eu vou dar o que custar. Não as sobras, é o que doer. É o que custar. Ai, Deus. E aí, um dia Deus também me provou. Falou assim, Tainá, pega esse salário que você ganhou, que eu estava dando aula. O primeiro salário. E oferta. Aí eu falei para o David. Aí o David, Tainá, tem uma igreja precisando de uma bateria. Eu falei, não. Não é assim não. Oferta é para quem merece, esmola é para quem precisa. Eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai me mostrar. Aí eu orei e Deus mostrou. Eu entregando a oferta na mão do pastor Nonato. Fiquei sem entender. Saí lá da minha cidade, onde eu estava morando, e vim onde o pastor Nonato. Entreguei a oferta e falei, pastor, Deus mandou te entregar essa oferta aqui. Ele me mostrou em sonho. E 3 meses depois, eu precisei desse dinheiro, quase R$200 mil, para fazer essa cirurgia. E eu não tinha. E tivemos que entrar com uma ação judicial. Não era porque precisávamos ter que entrar, mas era um protocolo, porque não existe um registro dessa cirurgia na ANS. Então, precisava dessa autorização judicial. E o juiz poderia não assinar. E nós estávamos ali orando, mas eu cria que Deus ia assinar aquele papel, assim como Deus ia fazer aquela cirurgia. E antes da cirurgia, o banco ligou para o David e falou, eu posso fazer um empréstimo social para você. Você vai pagar do jeito que você quiser e vai ficar devendo anos e anos. Ele ia ficar gaga e ainda ia ficar devendo, entendeu? E eu mais uma vez falei, não, de jeito nenhum. Firme, sabe? Algo dentro de mim falou, não senti paz, não é. Se Deus quiser que eu faça essa cirurgia, Ele vai dar um jeito. Deus vai abrir alguma coisa, Ele vai fazer alguma coisa. E minha irmã tinha acabado de passar na OAB, tinha uns 3 meses, mais ou menos. Ela não tinha experiência com coisas grandes assim. E eu falei, minha filha, vai ser tu mesmo que vai ser minha advogada, que eu também não tenho dinheiro para pagar um. E aí ela foi na fé, na coragem. E levou o papel, fez toda a ação bonitinha, levou o papel e o juiz assinou. Quando o juiz assinou, o dinheiro já caiu, foi autorizado. E fizemos a cirurgia e Deus agiu de forma extraordinária. E uma coisa que eu pedi ao Senhor foi, Senhor, eu quero entrar andando e quero sair andando dessa cirurgia. Porque eu tinha medo de morrer, tinha medo de acontecer algo que eu não pudesse sair em vigor. E Deus foi maravilhoso. Outra coisa que eu pedi ao Senhor foi, Senhor, fala comigo. Mas eu pedi só em silêncio. Não falei para ninguém. E aí, no 3º dia que eu estava lá, já quase na hora de dar alta,
entra uma faxineira, né, limpando o quarto. E eu já estava lendo, já estava sentando, porque é uma cirurgia muito arriscada. Eu tive que aprender a andar, para vocês terem uma ideia. Eu não mexia nem o dedinho do pé. Tive que fazer fisioterapia. Foi um processo bem dolorido. Mas um dia eu vou contar por completo. Então, ela começou a falar assim, você vai ganhar uma menina, né? Aí eu falei, é. Aí ela falou assim, pois ela vai te trazer muitas surpresas. Ela é um milagre. Ela é um milagre. Eu já vi muitos milagres. Quando ela falou assim, eu comecei a chorar, porque eu lembrei do que eu pedi ao Senhor. Senhor, fala comigo. Só que eu imaginava que ia entrar quem? Um pastor, uma missionária com a Bíblia na mão. Mas Jesus é simples. E Ele gosta de nos contrariar. Ele contrariou o meu pensamento. Ele mandou uma faxineira. Assim como o Senhor gosta de contrariar a nossa matemática, Ele contraria a ciência. A ciência não é absoluta, não é o que ela diz, não é o que o médico diz, não é o que sua mãe disse, ou o que o seu pai disse. É o que Deus diz de você. É o que Deus vê em você. É a pureza que Deus vê. Então tira essa casca, tira essa máscara. Sabe? Precisamos andar em transparência com Deus. E Deus não vai se surpreender com as nossas palavras, porque Ele sabe quem que somos por dentro. Nós conhecemos só o exterior, mas Deus conhece o nosso coração. E antes mesmo que você fale, Ele já sabe o que você ia pedir. Porque Deus é maravilhoso. Lá em Êxodo capítulo 15, 26. Êxodo capítulo 15, 26. Diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois é o Senhor que os cura. Amém? O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que cura. Tainá, não é sobre o que você faz, não é sobre quem você é, mas é sobre Jesus, é sobre quem Ele é. Não é performance humana, não são métodos humanos que você vai receber a cura, não. É pelo sangue de Jesus, é por quem Ele é, porque nós não merecemos, e aí entra a graça de Deus, porque Ele é a graça. Então é sobre Jesus, é sobre Jesus. O Senhor não me deixou falecer, não é por causa de mim, mas é por causa dEle. O Senhor vai te curar, não é por causa de você, mas é por causa dEle. O Senhor vai curar a Vitória por causa dEle, por causa dEle. Você está aqui por causa dEle. Amém? Então não meça os seus erros, não se culpe. Porque é tudo que o inimigo quer, para você se martirizar, para você se achar sabe? Para você se achar aquela pessoa que não merece. Realmente, nós não merecemos, mas é a graça de Deus. Nós precisamos andar debaixo de uma palavra de Deus. Precisamos andar debaixo de uma palavra de Deus. José andou debaixo de uma palavra de Deus. Daniel andou debaixo de uma palavra de Deus. E todos os homens e mulheres que fizeram história andaram debaixo de uma palavra de Deus. Não foi debaixo da alma deles, não foi debaixo da voz do inimigo, não foi debaixo da voz do pai, da mãe. Não, eles andaram debaixo da voz de Deus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sabia a terra, não sabia onde era, mas ele foi. Jogue a rede. Ele jogou. Naamã, vai lá.
Entra lá naquele rio e mergulha 7 vezes. Ele foi. Declare, receba e você vai ver a glória de Deus. Receba e você vai ver a glória de Deus. E Tainá, como é que eu faço isso? Meu amigo, você tem que orar, você tem que buscar a Deus, mas não é por isso que Deus vai curar, não. Deus decide curar porque Ele já fez. Mas você precisa fazer isso porque você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ouvir e discernir a voz de Deus. E se você não ouve uma pessoa, você não reconhece a voz dela. Você só reconhece a voz de Deus quando você ouve ela. Porque senão você vai ser levado pela voz da sua alma, pela voz dos outros. Um dia eu disse para um colega, para um discípulo meu, eu vou fazer isso e aquilo, porque a minha família me deu esse conselho. Eu falei, a sua família escuta Deus? Porque se a sua família não escuta Deus, então você está errado. Porque você não está escutando Deus e ainda está escutando uma pessoa que não escuta Deus. Porque nós somos seus líderes, estamos falando que isso está errado. E você está teimando, então você está em perigo. A sua família não escuta Deus. E esse conselho não é bom. Então, escute Deus. Não tem revelação maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ouvir profecias é gratificante, edifica o nosso espírito. Mas se você está ouvindo muita profecia, é sinal que você não está ouvindo Deus. Porque Deus, Ele vai usar um profeta. Ele vai usar um profeta para testificar aquilo que Ele já falou ao seu coração. Para afirmar aquilo que Ele está falando no seu coração. Mas muitas vezes nós somos levados a ouvir o que tem que ser feito, mas não fazemos o que tem que ser feito. Nós chegamos em casa e abrimos o Netflix. Chegamos em casa e passamos uma noite inteira, uma tarde inteira, assistindo aquilo que não edifica o espírito. Meu filho, mude e você vai ver as coisas mudarem. Comece a ler a palavra, comece a ouvir a palavra, comece a declarar a palavra, comece a cantar a palavra, comece a orar, entre no seu quarto, eu quero te ouvir, eu não saio daqui, Senhor, sem alimentar o meu espírito, sem me conectar com o Senhor, para eu não errar, para eu não falar de mim, da minha alma, mas falar do teu espírito. E toda vez que eu quero falar algo da minha alma, eu oro em línguas, porque aí eu vou estar edificando o meu espírito. E aí Deus fala, não combina você falar isso, se você anda no espírito. Não combina você olhar assim, se você anda no espírito. Não combina você dizer isso ou aquilo, se você anda no espírito. Isso é para Satanás, isso é para crente carnal, e isso é para ímpio. Não é para nós, filhos. E você é filha de Deus, filho de Deus. E Deus quer restaurar, Ele quer entrar onde você ainda não deixou Ele entrar. Ele quer fazer e alterar a sua vida. Amém? Porque Jesus, quanto mais eu leio, mais eu quero entender Jesus. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo falhas em mim. E quando eu estou cheia de mim, eu peço, Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu falar nada de mim, não. Não deixa eu fazer nada de mim, não, Senhor. Senhor, quando eu me magoo, deixa eu perdoar logo. Me ajuda a perdoar logo, Jesus. Porque isso agrada o coração de Deus. Não é como você cai, é como você se levanta. É como você se levanta que conta. É como você se levanta que conta. É como você reage que conta. Lembra de Jó? Como foi que Jó reagiu diante das lutas? Ele não abandonou a fé, ele não abandonou Deus. Pois todos que abandonaram Deus ficaram sem história. Ruth não abandonou Deus, não abandonou a família, a sogra dela, e ela teve uma história. Órfã, abandonou. Órfã, ninguém ouve falar, não fez história. Como é que está sendo a sua vida? Como é que você está escrevendo a sua vida? O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que cura. Ele não vai curar, Ele já curou. E Ele quer que você receba, seja manifestada essa cura na sua vida. Vai ser manifestada essa cura na sua vida, porque está dentro de você. Está dentro de você. Amém?
Tem um pastor chamado T.B. Joshua. Você pode procurar ele no YouTube. Ele morreu esse ano. Foi uma pena. Uma pena. Pensa num homem de Deus. Um homem. Mas o pastor era daquele que ele triscava na pessoa assim e ela já saía andando. Ele é africano. Era africano. Ele triscava na pessoa e é muito. E eu vi aquilo dali, eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu fui novamente para a Bíblia ler os evangelhos. Não é performance. Não é performance. É relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. Jesus, quando ele passava com uma palavra, ele falava, seja curado. As pessoas saíam curadas. Lázaro, venha para fora. Pronto, ressuscitou. Esse pastor ficava de semanas no monte orando. Não é de admirar o que Deus fez na vida dele. Sabe como ele morreu? Dormindo. Ninguém nem viu. O Senhor simplesmente deixou ele sem respirar. Porque o crente que é espiritual, nós precisamos ser espirituais. Dorme. Só deixa de respirar. É só o começo. Não é o fim. É só o começo. É só o começo de uma eternidade com o Senhor. Só o começo de uma eternidade com o Senhor. Então, todos os dias, quando você acordar, você coloca os pés sobre o chão, agradeça ao Senhor e fale, Senhor, toma conta do meu dia. O meu dia é teu, o meu dinheiro é teu, a casa é tua, tudo que eu tenho é teu, porque vem do Senhor. Vem do Senhor. A minha capa não serve para você, a sua não serve para mim. E se alguém tentar tirar a tua capa, também dê a túnica. Também dê a túnica. É o Senhor quem te justifica. Não se apresse a ser isso ou aquilo. Deixa que o Senhor é quem vai te titular. Deixa que o Senhor é quem vai te elogiar. É o Senhor quem vai te convidar. Ele mesmo honra. Eu tenho experimentado isso. É o Senhor quem faz as pessoas lembrarem de nós. Para de se promover. Eu aprendi isso no seminário. Não se promova, não se convide. Deixa que as pessoas te convidem. Porque quando a gente tem Jesus, as pessoas, elas são inundadas. Não tem como. A água vai entrando, essa água inundar aqui vai pegar todo mundo. Vai entrando e você tem que mergulhar. Mergulhe no Senhor. Mergulhe em conhecer Jesus. Não fique preocupado, não fique estressado, porque tudo foi pago. Tudo foi liquidado. Então não tem nada que eu e você possamos fazer. E se você não parar, Deus vai permitir uma situação onde só Ele pode fazer. Como Ele fez comigo, aonde só Ele podia fazer, onde eu não podia fazer nada, a não ser descansar nele, a não ser falar com Ele. E muitas vezes foram lágrimas e choro. E o Senhor é especialista em colher cada lágrima é uma escritura. Então, como você pode fazer isso? Primeiro, ore, anote. Como você pode ter um relacionamento com Deus? Ore. Segundo, jejue. E terceiro, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Não tem segredo. Os grandes homens de Deus, eles não fizeram grandes performances antes. Eles oraram antes. Eles entraram no quarto antes. Eles buscaram a Deus antes. Para depois Deus fazer eles brilhar. E aqui eu escrevi alguns pontos essenciais e práticos que você pode aplicar na sua vida. O primeiro dele é: creia no amor de Deus por você. Creia no amor de Deus por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E todo pai quer ver o filho bem. Deus, Ele não deixa de te amar porque você errou. Por exemplo, quem é pai, quem é mãe aqui? Quem tem um sobrinho? Então, quando o seu filho erra, você deixa de amar ele? Não é? Quando ele peca, você continua amando ele. Assim é com Jesus.
Ele continua nos amando. Ele continua querendo você. Ele continua querendo cuidar de você. Ele continua te protegendo. E você precisa dar ouvidos a Ele. E muitas vezes nós damos as costas, muitas vezes. Mas eu quero te dizer, creia no amor de Deus por você. O segundo ponto é, aprenda a ver o que Deus vê. E você só vai conseguir aprender a ver o que Deus vê quando você for um crente espiritual. Isso não tem nada a ver com a quantidade de tempo que você está na igreja. Isso não tem nada a ver se você é do cristianismo, é do cristão, ou você é do católico, do catolicismo. Não tem nada a ver. Aprenda a ver o que Deus vê. Deus não olha placas. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiros, é porque tem falso. Se tem verdadeiros adoradores na Bíblia, é porque também tem falsos. Por isso Ele está à procura dos verdadeiros. Amém? E a gente conhece a árvore pelos frutos. Então não precisa se justificar. E não precisa se culpar. Deus sabe quem é e quem não é. E eu quero te dizer, você está aqui hoje, é porque Deus tem algo na sua vida. O terceiro, receba o perdão completo de Deus. E isso aqui é muito crucial, porque muitas pessoas aprendem a perdoar, mas elas não conseguem se perdoar. Elas não conseguem aceitar o perdão de Deus sobre a vida dela e se perdoar. Ah, porque eu fiz isso, porque eu era isso, isso. E o que interessa? Isso não tem valor para Deus. Isso tem valor para homens. Somos nós que somos assim. Somos nós que colocamos regras. Mas o Senhor não é assim. Ele olhou aquela mulher samaritana e Ele disse para ela, chame o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Pois é, tu já tiveste 5. E o que tu tem não é teu. Mas em momento algum você vê Jesus acusando. Em momento algum você vê Jesus falando, você não presta. Não, Jesus, Ele restaura a reputação. Ele restaura o coração, as emoções. É isso que Jesus faz. Aonde Jesus chegou, em momento algum, Ele foi áspero e duro com os filhos dele. Porque Deus não tem problema com pecado. Tem problema com máscaras. Deus tem problema com máscaras. Porque às vezes a gente tira uma e coloca outra. Tira uma e coloca outra. E não deixa Deus limpar a maquiagem. 4. Vença a batalha por sua mente. Toda vez que sua mente estiver perturbada, sua alma estiver perturbada. Gente, quando eu estava nessa situação, eu ia dormir 5 horas da manhã, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia direito, sabe? Parecia que estava tudo embaralhado. E eu conseguia adorar. Adorar eu conseguia. Adorar, eu conseguia adorar. Falar com o Senhor através da música. E eu fui vencendo. Porque se eu andar pelas minhas dores, eu não estava mais aqui. O inimigo, ele colocou tanta coisa na minha cabeça que eu tinha vontade, passou pela minha cabeça de me matar. Mas eu não falava, eu não abria a boca para falar. Porque eu sabia que não vinha do Senhor. Eu sabia a guerra que eu estava enfrentando. E eu sonhei, eu falando que eu ia me jogar da ponte. Para te ver o tanto que o inimigo, sabe? Imagina você numa parede e alguém te pressionando assim, te esmagando. Mas é porque eu estava ouvindo a minha alma. Porque eu não conseguia edificar o meu espírito. E nós somos o espírito. Você é um espírito que tem um corpo e uma alma. Lembra do CCC? Você é um espírito. Então não haja como se você fosse só um corpo. Não haja como você fosse só uma alma. Você é o espírito e o Espírito de Deus está sobre você. 5. Pare de olhar para si mesmo. Não fique olhando só os seus problemas. Não fique olhando só as suas dores. Não fique olhando só os seus pecados. Não. Caiu, então levanta, tira a poeira, levanta, continua andando. Continua andando. Esquece o que os outros estão falando, esquece quem está te julgando, esquece quem está te olhando. Continua andando, porque é o Senhor que te eleva, é o Senhor quem te exalta, é o Senhor quem faz a história
acontecer, continue andando. Quando ele olhou para aquela mulher samaritana, ele restaurou a sorte dela, ele restaurou as emoções do coração dela, ele deu uma água para ela onde ela nunca ia ter sede. Olha só. Eita, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. 6. Espere confiantemente o bem. Espere, porque nós precisamos ter uma boa opinião de Deus. Eu tenho uma boa opinião de Deus. Por quê, Tainá? Porque Ele fez isso na sua vida. Não só por isso, mas porque Ele disse: certamente eu levei sobre si as tuas dores, Tainá. E naquele dia eu estava lá. Naquele dia eu usei o médico. Naquele dia eu usei o remédio. Eu mesmo. Eu falei: Senhor, seja o Senhor mesmo a fazer. Seja o Senhor mesmo a fazer. E se tiver que morrer, só se for da tua vontade. Porque a morte é natural. A morte é o começo. A morte é natural. Nós nos espantamos, a saudade dói, mas ela é natural. Não é pecado morrer. Mas se você morrer sem Cristo, aonde você vai estar? Onde você vai parar? Lembre-se disso. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele te resgatou. Ele já fez isso. Só falta você receber. Ele já te curou. Ele já fez isso. Só falta você receber. E quando você receber essa cura e essa salvação, vai ser manifestada na sua vida. Porque o Senhor tem uma aliança contigo. A aliança dele é de sangue. Foi na cruz. Foi na cruz para todo mundo ver. E pode a organização, o sistema, a saúde, quem quer que seja, se levantar dizendo que Deus não faz, que Deus não é isso, eles estão enganados. Porque nós temos mais do que provas que Deus é o eu sou. E Deus fez no passado e continua fazendo. E eu creio que o Senhor vai se manifestar com grandes curas sobre nós, porque este ano de 2022 é o ano do Pentecostes. Muitos pastores têm se levantado e a igreja não pode se calar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O 7º ponto: encontre descanso no amor do Pai. Encontre descanso, confie, descanse. Descanse no Senhor. Porque quando nós descansamos, nós estamos falando para Deus: Senhor, é o Senhor quem faz. O Senhor sabe fazer melhor. O Senhor sabe, não deixa eu fazer do meu jeito. Não deixa, Senhor, porque se eu fizer do meu jeito, eu vou estragar. Todas as pessoas que tentaram fazer as coisas do jeito dela, deram errado na vida dela. Todas as pessoas. Abraão quis dar um jeitinho, botou H. Aí nasceu Ismael. Aí os palestinos até hoje estão aí brigando com os israelitas. Por causa de um erro. Porque quis ajudar Deus. Mas mesmo assim, porque a graça de Deus não veio só quando Jesus nasceu e morreu. Porque Ele é a graça. Mas a graça de Deus está em toda a Bíblia. De capa a capa nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus no Velho Testamento, ela está oculta, mas ela está entre as linhas. A graça de Deus está em todo o tempo. Foi na vida de Abraão, foi na vida de Jacó, que roubou a primogenitura do seu irmão. E mesmo assim, Deus falou: eu vou usar com graça. E tua descendência vai ser grande. Porque Deus não tem problema com o seu pecado. Deus não tem problema com isso. Quem tem problema somos nós. Deus é gracioso, Ele sempre quer restaurar, sempre. Sempre quer mudar de vida. Sempre. Ele sempre vai fazer o melhor na sua vida, se você deixar. Porque Deus, Ele não arromba, né? Você sabe. Ele não arromba. Vamos ler Isaías 61. Estou terminando. Isaías 61. Versículo 1. A partir do versículo 1. Isaías 61.
Isso. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação das suas glórias. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm devastados de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá a alegria eterna. Amém? Então você vê que o Senhor, todas as promessas que o Senhor tem ao nosso respeito, são promessas de paz, de dar ânimo, de prosperidade, de alegria, de vigor. Não é de você apanhar, de você ficar sofrendo. Não, tudo tem que acabar, tudo tem um fim. O Senhor não foi na cruz e morreu por você, para você ficar sofrendo. Então não aceite isso. Não aceite isso, porque isso é o que o inimigo quer que você pense. Tinha uma mulher com um nódulo no seio. E ela orou e falou: Senhor, esse nódulo está aqui, mas ele não pertence a esse corpo. Ele está aqui, mas o meu corpo não é depósito de doenças. Então, Senhor, por favor, retire esse nódulo. Senhor, por favor, me cura. Eu quero receber a manifestação da tua cura. E ela foi curada. Ela foi curada porque ela creu no Senhor. Ela creu, ela não duvidou, ela não desobedeceu. Não duvide. Não duvide. Sabe aquela pessoa que a gente elogia e fala: ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas, sempre tem um mais. Ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus fez isso. Mas eu não sei se ela vai andar. Não sei. Antes, quando alguém me perguntava: e a Vitória, o médico diz o que ela vai andar? Eu falava: mulher, o médico diz que ela tem 40% de chance de andar. Mas vamos ver. E aí, Deus foi ministrando. Quando alguém pergunta: ela vai andar? Vai. Ela não vai só andar, não, ela vai correr. Ela vai andar, porque eu já vejo ela andando. Porque o Senhor disse que ela já vai andar, porque o Senhor disse que ela já andou através da cruz. Foi completo, está consumado. Foi competente o que Deus fez. E se você não crê assim, então você está pecando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus quer mudar isso em você. E Ele não tem problema com isso. Ele quer restaurar a sua vida por completo. Então seja esse ministro, seja esse carvalho, e receba todas as bênçãos. Todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Coloca num papel e uma caneta, coloca num caderno espiritual na sua casa, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você quer para os seus filhos, aquilo que você quer receber de Deus. E comece a declarar: Senhor, é isso e isso aqui, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu quero saúde, eu quero, Senhor, meu marido restaurado, eu quero meu filho, Senhor, aos teus pés. Senhor, eu preciso de algo. Sabe, comece a declarar, comece a pedir ao Senhor, comece a dizer para o Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? O que Ele vai liberar sobre a sua vida. O que Ele vai liberar sobre a sua casa. Grandes coisas estão por vir sobre nós. Eu creio. E se você crê também, levante o seu lugar. Levante do seu lugar se você crê. E faça um compromisso com o Senhor.
de você receber, os meninos do louvor podem subir, de você receber a porção de Deus, de você receber aquilo que o Senhor escreveu para você aqui neste livro. E aqui não está registrado todas as coisas que o Senhor fez. Lá em João diz que não caberia, não está registrado tudo que Jesus fez. E eu quero dizer, não aponte mais o dedo para quem pecar. Não aponte, não faça esse papel é do inimigo. Ore, descanse, restaure aquela pessoa. Amém? Seja pacificador. Use a graça que o Senhor usou com você. Eu quero chamar aqui na frente você que precisa receber alguma cura, ou você precisa de algo que na sua cabeça é algo que é inalcançável, é algo que médico não dá conta,